Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está vendo aula, mantendo-se formado. É esse o nosso objetivo aqui. Estamos gravando mais uma aula nesse período de reclusão por conta do coronavírus, certo? Se você está assistindo também depois de um período extenso pós-coronavírus, tomara que o mundo sobreviva, né? Saiba que esse vídeo está gravando que eu estou gravando esse vídeo nesse exato momento. Bom, pessoal, a aula de hoje é uma aula de filosofia, teminha básico, tá? Aula de introdução ao pensamento filosófico, de introdução aos aspectos civilizacionais da filosofia. E todo o material didático trabalha com essa aula e é importante a gente trabalhar também e destrinchar para que depois fique mais fácil de você estudar na sua casa, né, no seu quarto, no silêncio da noite, certo? E o tema da aula de filosofia de hoje é mito e filosofia. Bom, mito, né? O que será que o mito tem a ver com a filosofia? Mal a gente sabe que o mito trazia respostas para o mundo antigo. Então você deve pensar que todo ser humano, em algum momento, ele já se sentiu desconfortável, ele já se sentiu desamparado, ele já se sentiu querendo conhecer um pouco mais da realidade que se mostrava perante ele. Então, pela insuficiência do poder científico-tecnológico da época, por exemplo, ou para tentar encontrar uma resposta mais rápido para a sua realidade, muitas civilizações, inclusive a nossa contemporânea, acabaram criando formas de explicar essa realidade. Ou seja, o mundo real se apresentava e uma forma de explicação desse mundo real era através da mitologia. A mitologia, ela traz algumas reflexões para a gente pensar nesse exato momento, né? O que será que ela tem de características que a filosofia também pode absorver dentro dela, ou então que a filosofia pode romper para com o mito, né? Então, logo nesse primeiro slide, eu trago para vocês uma reflexão, né, para a gente fazer antes da gente começar o nosso debate, que é: nós acreditamos em muitas coisas sem questionar. Então, desde cedo, nós somos levados a acreditar em algumas coisas sem fazer a devida reflexão, o devido raciocínio lógico, né? Porque alguém às vezes contou pra gente num lugar de fala bastante significativo, com autoridade, que a gente acabou acreditando sem verificar o empirismo, sem testar, sem experimentar esse conhecimento que estava nos contando, né? Dessa pessoa que estava nos contando. E aí, a segunda pergunta que eu levantei pra gente, né, é: o que faz com que uma sociedade seja um ambiente propício para a filosofia? Né? Quais são as características necessárias que uma sociedade tem que ter para que a filosofia se aflore? E se a gente pensa que a filosofia é o espaço da razão, do desenvolvimento de um método lógico de análise da realidade, quais seriam as características dessa sociedade para que isso emergisse da sociedade, né? Para que isso fosse um princípio, um pilar dessa sociedade? Então, será que a nossa sociedade do século XXI é uma sociedade que tem as bases e os pilares necessários para fazer uso dessa filosofia para a explicação da realidade? A segunda pergunta é: será que o conhecimento filosófico ele é tratado como se deve na sociedade contemporânea? Né? E a terceira pergunta que está aí para a gente começar a nossa reflexão é: se todos acreditam numa determinada coisa, numa determinada interpretação da realidade, por que eu tenho que questionar essa coisa, essa interpretação da realidade? Então, a partir de agora, nós vamos tentar entender um pouquinho do surgimento da filosofia, né? E o princípio de tudo disso, que é tentar, de certa forma, desenvolver o ato de filosofar, que, na minha opinião, é tão importante quanto a história da filosofia. Então, aí, 3 perguntinhas rápidas para a gente finalizar é: você já teve uma dessas crenças? Quem as ensinou?
né? E qual a finalidade dessa crença? Então, essas histórias que são muitas vezes fantasiosas têm um objetivo específico. E quais são esses objetivos? Bom, todo mundo eu acho que já conhece ou conheceu, mesmo não sendo da raiz cristã judaica, aí, embora a nossa sociedade, a sociedade brasileira esteja muito envolvida com essa raiz cultural, né? Todo mundo já deve ter, em algum momento da sua vida, conhecido o mito do paraíso, né? Aquele mito onde se encontrava Adão e Eva, né? Onde esses seres acabam comendo uma fruta que gera um pecado capital, um pecado original aí. E esses Adão e Eva, vão ser expulsos do paraíso por ter cometido esse pecado, né? Então, já nesse início de processo civilizacional, que obviamente é um aspecto fantasioso, uma mitologia, nós temos aí um lance já meio que dicotômico, tentando caracterizar o que é o bem, o que é o mal. Determinadas atitudes podem não ser aceitas numa sociedade, outras atitudes podem ser consideradas aceitas nessa sociedade. Então, muitas das vezes a gente acredita nessa existência de um paraíso mitológico, como se tivesse uma ordem mitológica, fantasmagórica ou cosmogônica, vamos dizer assim, né, que teria separado esse mundo em atitudes boas e atitudes ruins. Mas a gente se esquece de pesquisar, se aprofundar nessas ações que a gente acaba fazendo ao longo do tempo, para saber se elas têm alguma origem empírica, alguma racionalidade com critério metodológico, lógico de investigação, né? E aí, muitas pessoas acabam tendo determinadas ações que são consideradas boas na sociedade por conta da busca desse paraíso pós-morte, né? Então as pessoas praticam o bem não especificamente em torno de uma socialização, de uma solidariedade, de um aspecto de coletividade, mas sim pensando algo estritamente individual. Vou praticar o bem para que a minha alma seja salva no futuro, né? E aí a nossa pergunta é: o que é exatamente um mito? Bom, um mito, pessoal, um mito é uma história, na verdade, criada, narrada, que utiliza aspectos da realidade, tá? Então tem algo concreto do mito, que é a realidade, para criar uma história fantasiosa, certo? Então, para os historiadores, por exemplo, o mito é importante como uma fonte histórica, né? Mesmo que ele não traga aspectos que sejam verdadeiros, vamos dizer assim, né? Mas ele pode trazer aspectos que dizem muito respeito de quem está contando esse mito, né? Então, o mito na verdade, uma explicação da realidade que, obviamente, que tem aspectos da racionalidade, porque para você criar uma história, você precisa pensar, tá? Mas não é verificado empiricamente pela racionalidade, tá? E esses mitos, eles são contados há muito tempo, né? Nós temos desde os mitos egípcios aos mitos gregos e os mitos da sociedade contemporânea também, da atualidade. Mas a sociedade grega, ela tem um prato cheio também desses mitos para a gente degustar, para a gente assistir filme. A gente acaba lendo Percy Jackson, por exemplo, né? E acaba adorando essa mitologia. Então, todas as culturas, de uma forma ou de outra, acabam criando essas histórias que são formas de contar a realidade bem rápida, né? Então, formas rápidas que também dispõem aí de aspectos do senso comum. Então, a existência da sociedade é baseada em alguns mitos originários, por exemplo. A origem do mundo, os fenômenos da natureza, por exemplo. Então as pessoas falam, por que chove, né? Chove por conta da existência de algumas forças sobrenaturais, por exemplo. Os grandes acontecimentos. Então o mito auxilia a sobrevivência também dessas pessoas. E aí algumas características do mito, para a gente trazer mais para aspectos teóricos dele. O mito baseia-se na intuição, né? Na imaginação e na emotividade.
ele só pode existir por conta da nossa capacidade de criar símbolos. Então, geralmente esses mitos, quando eles são contados, eles buscam uma história lá antiga, uma história do passado, num tempo remoto. E geralmente esses símbolos que são criados, eles são símbolos até ahistóricos, assim, né? Eles servem para a história toda, para todo o período histórico, para todos os tempos cronológicos, vamos dizer assim. E o mito, ele serve como uma resposta aos questionamentos e às indagações dos seres humanos. Então os seres humanos, eles estão desamparados, às vezes caiu um raio aqui, eu não sei explicar cientificamente ou a partir de qualquer outra materialidade a existência desse raio, e aí então essas histórias, elas são criadas, sobretudo com a existência de algo sobrenatural que estaria acima da natureza, né? E esses indivíduos então acabam contando essa história, e essa história acaba não passando por uma experiência prática reflexiva, e as pessoas passam a contar de pai para filho, de pai para filho, e a autoridade de quem conta passa a valer mais do que a própria história, né? Então quem conta geralmente é um patriarca, geralmente é um aedos, por exemplo, na Grécia Antiga era um cara que percorria vilas para contar histórias, né? Pode ser um rei que conta, pode ser um padre, né? Pode ser algum sacerdote que conta isso, e ele já tem uma posição de relação de poder na sociedade, e a partir da sua fala, isso já tem certa conquista de aceitação perante as pessoas que ouvem. Então, o mito sempre conta com o exagero, com a inverossimilhança em relação à realidade, ou seja, distorce um pouquinho aquilo que a gente chama normalmente de verdade concreta, tá? E a utilização da linguagem é fundamental para o mito, né? Porque a linguagem utilizada, ela faz com que a gente crie símbolos. E esses símbolos, eles são narrados de forma poética para as pessoas que estão escutando. E aí uma pergunta que nós temos, né? A filosofia surge no mesmo território, no mesmo espaço, por exemplo, que dos mitos, né? A filosofia grega, ela surge no mesmo território onde uma sociedade tinha criado muitos deuses, muitas histórias, muita mitologia. E a pergunta que a gente coloca aí para tentar decifrar, até os filósofos não conseguiram entrar num consenso com relação a isso, a filosofia é uma ruptura com o mito, a interpretação mítica da realidade, ou é uma continuidade, né? Então, essa é a pergunta, porque se a gente pegar o primeiro filósofo assim considerado, que é o Tales de Mileto, ele vai trazer aí que a origem de tudo, né, que ele conta aí como um elemento originário do mundo seria o elemento água, né, estaria então em todas as coisas. E aí vai se verificar na mitologia grega que o deus fundador da vida, por exemplo, seria o deus oceano. Então vocês podem perceber que esses primeiros filósofos, né, sobretudo os filósofos gregos, eles não conseguem se deslocar da sua realidade de forma total para tentar iniciar uma explicação metodológica que rompa em definitivo com a mitologia, certo? Então, o que a gente precisa entender é que esses primeiros filósofos, que pra gente nós vamos chamá-los de pré-socráticos, eles não são outsiders, né? Tipo, pessoas fora da sua própria realidade. Eles estão inseridos nessa sociedade e essa sociedade dispõe de algumas influências sobre eles, tá? Então nós vamos ver que eles vão tentar explicar o mundo, o universo, a natureza, a partir da própria concretude da natureza, então utilizando os próprios elementos da natureza para explicar a natureza, mas muitas vezes a influência do mundo simbólico da sua sociedade acaba empurrando para ele tentar conjugar esses dois aspectos, né? O aspecto cultural com o aspecto que está voltado aí para a filosofia racional. Então,
o que a gente tem que ver aí que os problemas para esses seres que criam mitologia e para esses seres que estão elaborando esse quadro filosófico são os mesmos. Eles estão preocupados em responder algumas perguntas da sociedade, tá? Só que agora o que muda é a abordagem, porque a filosofia busca o princípio racional, tá? E que pode, inclusive, utilizar da própria racionalidade para verificar o conhecimento. Diferentemente do mito. O mito, obviamente, ele utiliza também o aspecto racional, porque para você criar uma história, você precisa da sua inteligência, né? Por exemplo, se você vê um elefante, ele é incapaz de contar uma história para você, né? Porque ele não é dotado de inteligência. Mas nós somos capazes de ter essa inteligência e de contar uma história. Só que a grande diferença do mito é que o mito não pode ser verificado por essa racionalidade. Porque se ele for verificado, ele vai ser totalmente questionado, certo? E aí, pessoal, nesse slide aqui nós temos a novidade da filosofia. Ele é um slide bastante grande. Se você quiser parar e dar um zoom, pode parar agora, tá? Ou então você pode também consultar o slide que eu vou mandar para as escolas aí, para todos vocês. Vocês podem ir acompanhando pelo slide aquilo que está aqui do meu lado, certo? Então, vamos aí para as características que estão nesse slide especificamente para a gente ir trabalhando. O universo, ele é dotado de várias características naturais. Então a novidade que a filosofia apresenta para a gente é essa. Ou seja, o universo tem a sua natureza, né? E o conhecimento sobre ele não precisa de nenhuma revelação. Tipo, ninguém precisa descortinar um Deus, por exemplo, para falar, olha só, foi esse Deus aqui que criou tudo isso. Beleza? O que o universo precisa ser para ser explicado, o que ele precisa ter, né, para ser explicado, ele já tem, que são os seus aspectos naturais, da sua própria natureza. Então, ele precisa ser experimentado, ou seja, precisa fazer experimentos para ver a regularidade. Ele precisa ser argumentado, então tem argumentos, e esses argumentos eles não são baseados em verdades absolutas, tá? Eles são baseados em verdades interpretativas e eles são reconhecidos pela razão. Eles podem passar pelo crivo da razão, da inteligência e da crítica. E por isso, então, a filosofia ela pode ser pública, mas pública no sentido de que ela pode ser geral, tá? Então veja, o mito ele não pode ser geral. Por que ele não pode ser geral? Porque ele diz respeito a uma sociedade especificamente. Então, se a sociedade não tiver aquela crença, ela não vai dar validade para aquela mitologia. Agora, a filosofia, como ela parte de um pressuposto racionalizado, que pode passar por esse crivo racionalizado, ela pode ser pública. E, por ser pública, ela pode ser criticada, certo? Então, os filósofos, uma das maiores preocupações dos filósofos ao longo do tempo foi tentar explicar a realidade, né? Tentar encontrar uma verdade para explicar essa realidade. E toda vez que eles se achavam no direito de ter encontrado essa verdade, eles tornavam essa sua teoria pública. E essa sua teoria passava por crivos críticos dos outros filósofos ou de outras pessoas. E obviamente que os maiores filósofos que a gente tem na humanidade são aqueles filósofos que conseguiram fazer essa interpretação racional da realidade e que conseguiram passar por diversos crivos críticos e as suas teorias se mantiveram como intactas, vamos dizer assim, pelo menos durante o seu tempo, né? Durante o seu tempo histórico, né? Claro que às vezes essas verdades elas vão mudando por conta das concepções de sociedade que a gente tem ao longo do desenvolvimento, tá? Então aí um textinho. A explicação filosófica é imanente, ou seja, utiliza elementos que estão no interior da própria natureza sem recorrer a nada que a ultrapasse. Ou seja, a explicação da natureza está na própria natureza. E para a gente encontrar essa explicação, nós precisamos de um instrumento que só o ser humano tem. Qual é? A inteligência. Beleza?
Aí nós temos uma frase também, né, de um filósofo pré-socrático chamado Anaximandro. Olha só como que ele explica, pessoal, um fenômeno da natureza. Olha que interessante. Enclausurado em uma nuvem espessa, o vento explode e em seguida o romper da nuvem produz o barulho do trovão. E a brecha dá a impressão do brilhar do raio contra a escuridão da nuvem. O que ele está tentando fazer aqui? É trazer uma experiência racional, lógica, com um método de análise, né, filosófica para a realidade do raio, por exemplo. Então ele viu um raio, ele está tentando explicar a partir da própria natureza, utilizando a sua inteligência, tá, para explicar esse fenômeno natural. Tá? Então agora a força da natureza é uma força impessoal, ou seja, ninguém tem propriedade sobre a natureza, ninguém é dono da natureza como antes os deuses eram, tá? E como que esse pensamento filosófico ele é exposto, né? Qual é a linguagem que ele é exposto? Porque também precisa de uma linguagem, porque ele precisa ser partilhado, já que ele é público. E ele é exposto através de uma prosa argumentativa. Então é diferente da mitologia que envolvia questões poéticas, vamos dizer assim, né? E, pessoal, o lance da filosofia é que coloca todos os seres humanos também em pé de igualdade. Já que todo mundo tem racionalidade, todo mundo é capaz de utilizar essa racionalidade para tentar enxergar essa natureza, para criticar, por exemplo, teorias filosóficas, etc. Então, um fato fundamental que eu conto para todos os meus alunos é mais ou menos assim, pessoal. Imagina o ser humano mais gênio da Terra. Você deve ter o seu aí, que você deve considerar o ser humano mais inteligente da Terra, né? O que ele fez para se tornar tão inteligente assim? Né? Ele é capaz, né, de criar um raciocínio lógico impressionante. Né? E por isso que a gente acaba admirando esses indivíduos. Só que ele tem os mesmos instrumentos que nós. Obviamente que esse ser ele pode ter sido estimulado de formas diferentes. Né? Ele pode ter estímulos que nós não tivemos ao longo da nossa vida. E por isso que ele desenvolveu toda essa capacidade argumentativa, lógica, filosófica, de conhecimento científico, etc. Mas o interessante é, tudo aquilo que esse ser produz, por a gente ter um instrumento chamado razão, nós também somos capazes de absorver esse conhecimento. Então, todo conhecimento humano é capaz de ser absorvido por todos os seres humanos se ele estiver pleno das suas faculdades mentais, certo? Então, a filosofia traz um pensamento coerente, organizado e lógico. E esses primeiros filósofos, eles vão tentar explicar esses fenômenos da natureza e as coisas da natureza através de um princípio originário. E esse princípio originário ele é chamado aí, pelos filósofos, pelos professores, pelos alunos de arquê, né? Ou arqué, depende da interpretação aí. Tá? Então toda vez que a gente falar esse conceito, a gente está falando em elemento originário. Beleza? E aí a pergunta é, por que a Grécia Antiga, né, é o espaço do surgimento dessa nova interpretação da realidade? Né? E lembrando, esse surgimento dessa nova interpretação da realidade não faz com que os mitos desapareçam, eles continuam existindo. E aí a gente precisa um pouquinho do resgate histórico, né, pessoal? É na Grécia Antiga, por exemplo, que a gente tem as condições históricas particulares que possibilitaram o desenvolvimento dessa nova interpretação da realidade. Nós temos característica da vida social, política e econômica, por exemplo, a formação das polis, tá? Então, o que eram as cidades-estado aí que a gente tinha na Grécia? Essas cidades, elas reconheciam a cidadania dos indivíduos. E por essas cidades reconhecerem a cidadania dos indivíduos, elas passavam sempre a ter o poder como um espaço, uma fonte pública. Ou seja, o poder não tinha dono, o poder pertencia a uma coletividade. Essa coletividade poderia ser expandida, como é no caso de Atenas, ou ela poderia ser uma coletividade restrita, como é o caso de Esparta. Mas ambas tinham certo aspecto de coletividade. E como a gente tem um poder voltado para a coletividade,
nós temos que a movimentação desse poder, a realização política das ações, elas acontecem a partir da discussão, do debate. E o debate dessa civilização vai acontecer sobre os aspectos da realidade concreta desses indivíduos, né? E a realidade concreta desses indivíduos, né, foram amplamente desenvolvidas ao longo do tempo, principalmente porque eles foram capazes de separar a religiosidade do espaço do poder, né? Então, na Grécia Antiga, né, sobretudo no período clássico, que é o da formação das polis e o desenvolvimento das polis, né, os gregos acreditavam que a esfera pública de decisão de poder não era uma esfera sagrada no sentido onde os deuses tinham controle, né? Mas sim acreditando que aquele espaço era um espaço de humanos que tinham igualdade. Até a construção dos próprios deuses, dá pra gente fazer até uma discussão sobre isso numa aula depois, assim. Até a construção dos próprios deuses, eles se dão muito parecido de forma com que o ser humano se imagina como ser humano mesmo. Então os deuses, por exemplo, os deuses gregos, por exemplo, eles cometem pecados, por exemplo, né? Então, coisas que os seres humanos também fazem, tá? Então, o calendário, que foi, por exemplo, uma forma de você determinar de forma objetiva um aspecto abstrato, que é o tempo, né? A escrita, né? Que você, por exemplo, transforma uma forma em algo abstrato, né? Então você vê uma letra, por exemplo, e com a junção de várias letras te forma algo que você imagina. E a moeda, né? Que pode fazer com que as pessoas possam acumular riqueza além dos rebanhos, além das propriedades de terra, que pode fazer também as pessoas a trocarem os seus produtos agrícolas e outros produtos também, possibilitando contato entre outras civilizações. Então, todo esse aspecto da coletividade, da igualdade, da materialidade, do desenvolvimento argumentativo do debate político, vai fazer com que a Grécia seja o espaço público ideal para o surgimento da filosofia. Bom, meus queridos alunos, nós tivemos aqui então mais uma aulinha, tá, sobre filosofia, mito e filosofia, tá, uma aulinha introdutória. Espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu, um abraço, até mais.